Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus conversando sobre Deus, sobre a revelação de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre Jesus ser o nosso critério, o nosso padrão para compreendermos o que é de Deus, o que é do homem, o que foi escrito por inspiração de Deus, o que foi escrito por inspiração do coração do homem. Entendeu? Então, como é que a gente faz isso? Jesus é a maior revelação da revelação de Deus. A maior revelação daquela revelação que Deus sempre esteve mostrando a todos os homens, a toda a humanidade, sempre, desde Adão até o último ser humano sobre a face da terra. Entende? Então, Jesus é a melhor, a mais perfeita revelação da revelação. Ok, então, tudo aquilo na Bíblia ou fora da Bíblia que seja coerente com Jesus é de Deus, é da parte de Deus, é da inspiração de Deus, é palavra de Deus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. E tudo aquilo que não for coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, não é da parte de Deus. Não é de Deus. Entendeu? É do coração do homem, é da vontade do homem, é do raciocínio humano, mas não é de Deus. Pode dizer que foi de Deus, foi Deus que me revelou, foi Deus que me falou. Se não casa, se não é coerente com o ensino de Jesus, não é de Deus. Então esse critério, não é, equivale ao que a Bíblia chama, ou avisa, que Jesus é a pedra de esquina. Ou seja, é a partir dele que você sabe o que é correto e o que não é, o que é de Deus e o que não é de Deus. É assim que a gente está analisando, não é, os Salmos. Estamos agora no Salmo 33 e a gente vai então analisar o que é de Deus dentro do Salmo e o que não é de Deus. O que é coerente com Jesus e o que não é coerente com Jesus. Até agora, nós só temos 2 salmos que são totalmente coerentes com Jesus. Salmo 19, Salmo 23. E olha que estamos no Salmo hoje, né? Hoje vamos ler o Salmo 33. Tá bom? Então vamos lá? Ok, a gente vem para aqui, olha aqui, Salmo 33, a gente então vai ver o que é que a gente pode destacar nesse salmo, ou como coerente a Jesus, ou como incoerente a Jesus. O título do salmo, pelo menos o título que é dado pelos tradutores, é Louvor ao Criador e Preservador. Tá? Esse é o título que é atribuído pelos tradutores, né, da Bíblia, pelo menos alguns tradutores. E o título original ele não tem, ele não vem, ele vem direto, o salmo inicia sem expressar o título como aconteceu até o último salmo, que era o 32. Então vamos ver, o salmista diz o seguinte: cantai ao Senhor, vós que sois justos, aos corretos convém louvar. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com alaúde e instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe uma canção nova, tocai instrumento bem com alegria, porque a palavra do Senhor é correta e todas as suas obras são fiéis. Ele tem a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o seu exército foi feito pelo sopro de sua boca. Ele junta as águas do mar como se estivessem empilhadas. Aos abismos ele põe como depósito de tesouros. Tá? Então aí até o versículo 7, tá bom? Hoje é o que a gente vai analisar, versículo 1 até o versículo
É o versículo 7. Presta atenção aqui, olha, vimos entre as coerências com Jesus, olha aqui, tudo aquilo que vimos está coerente com Jesus. Vamos analisar? Tudo, até agora, versículo 1 até o versículo 7, tudo coerente com Jesus. Vamos analisar então versículo por versículo. O versículo 1 é a primeira coerência com Jesus. Diz assim: cantai ao Senhor todos os justos e corretos, considerando que todos os justos e corretos não o são por iniciativa e empenhos próprios, considerando que os que são justos e corretos têm a ver com o desempenho da graça de Deus, ou seja, é mérito de Deus, né? A existência de justos e corretos é mérito dele, não nosso. Eu posso ser chamado de justo, entendeu? Porque meus pecados foram perdoados. Então, todos que têm seus pecados perdoados não têm mais pecados, mesmo aqueles que haveremos de cometer. Foram todos perdoados na cruz. Então, esses são justos, estão justificados. Então, o mérito não é da pessoa, o mérito é de quem justificou. Entendeu? Então, é mérito dele, é mérito da graça de Deus. Ou seja, é mérito de Deus. Considerando que existem os justos e corretos por causa do próprio Senhor Deus, então o salmista está coerente com Jesus Cristo. A estes convém louvar. Todas as pessoas devem exaltar a Deus, pois isto é para o bem de todos. Todos ganham com isso. Não é Deus que ganha. Quem ganha são esses que adoram, né? É um benefício para a pessoa e não para Deus. Todos devem exaltar a Deus, pois isto é para o bem de todos. Mas os salvos, os justos, os corretos, por que corretos? Tem dois motivos bons aí. O primeiro, não tem mais pecados. Segundo, são guiados pelo Espírito de Deus. Então, esses corretos, né, que são esses salvos, têm muito mais motivos e estímulo para essa adoração. Tá bom? Então, esse é a primeira coerência. Essa é a primeira coerência do salmista com Jesus. Tá? Ele está corretíssimo. Veja que quando abandonou os outros salmistas, né? Mas quando esse esquece de si e parte para falar sobre Deus, ele já começou muito bem. Né? Aqueles outros que a gente viu, falavam de Deus esperando um benefício de Deus. Falavam de Deus esperando que Deus os beneficiasse. Então, eu elogio Deus para Deus fazer o que eu quero. E não é o caso, não é? Nesse salmista, pelo menos até agora, né? Vamos lá, vamos ver o versículo 2. O versículo 2 é a segunda coerência do texto com Jesus Cristo. Louvai a Deus com tudo que tiver em mãos, sejam instrumentos ou não. Louvai a Deus com tudo que você tem em mão. Sim, deve ser feito isto com todo este empenho, pois Deus é digno, porque Ele manda Ele manda que adoremos, que louvemos para o nosso próprio bem, porque Ele merece com seu amor por todos nós, pela maneira sábia como Ele tem agido neste sentido. Então Ele é totalmente digno. Não é que Ele precise de adoração, mas ele é totalmente digno de ser adorado, né? Pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo amor que ele tem conosco e outros tantos motivos que a gente poderia mencionar aqui. Tá? Ele é totalmente digno. Nisso também o salmista está coerente com Jesus. A terceira coerência, né, do salmista com Jesus é o versículo 3. Ele diz: Cantai-lhe uma canção nova,
adorai bem com alegria. Canção nova tem a ver com novas maneiras, além de outras, como já se tem feito, e com vontade de fazer bem e alegre o que esteja fazendo para o Senhor. Até quando a maneira encontrada for cansativa e fora de nossa vontade, ainda assim deve ser feita, pois é para o Senhor, não é? Então, cantar-lhe uma canção nova é no sentido de ser criativo. Não vamos fazer por fazer, não vamos fazer repetidamente, vamos criar nova. Não é assim que a gente faz quando a gente quer agradar outra pessoa, não é assim que a gente faz quando a gente quer agradecer, né? Com muito empenho uma pessoa. A gente não faz só de um jeito, a gente vai fazendo de um jeito, depois vai lá faz de outro, a gente cria outra maneira, porque a gente sente essa necessidade. É basicamente isso que o salmista está falando na adoração a Deus. Tá? É esse empenho de reforçar com coisas novas, com adoração nova, não é? O fato de que Deus é digno de toda adoração. Essa é a terceira coerência com o ensino de Jesus. A quarta coerência do salmista com o ensino de Jesus diz: cantai a ele, pois sua palavra é correta e suas obras são fiéis. Cantai ao Senhor, adorai a Deus, pois sua palavra é correta e as suas obras são fiéis. A palavra de Deus é perfeita. Não é exatamente o que Moisés disse que era, mas a própria revelação que Moisés teve acesso e que mal compreendeu em muitas coisas e às vezes suas obras o revelam Deus muito bem. E esta revelação é que é a sua palavra correta. Ou seja, Moisés teve acesso a essa revelação de Deus e dentro dos seus limites humanos, dentro das suas falhas humanas, ele não compreendeu muito bem sobre esta revelação. Não compreendeu. Perdeu muito da beleza, porque ele tinha em mente, né? Ele tinha um comportamento vingativo, um comportamento guerreiro, lutador. Ele foi treinado a vida toda nisso. E ele começou a entender que Deus era isso. E aí ele percebeu na revelação de amor, a revelação que Moisés recebeu, como todo mundo na face da terra, é aquela que Jesus mostrou. Onde é que... Olha, veja só, a revelação diz, Jesus diz, né? Amar o próximo e amar até o inimigo. Moisés não entendeu isso. Olha que Moisés até chegou perto. Quando Moisés diz amar o próximo como a ti mesmo, ele chegou bem perto, mas não alcançou a verdade. Ele entendia que amar o próximo dava a ele direito de sair, de receber a ordem de Deus para ir matar as nações que ele iria tomar as terras, tomar os territórios e tomar as riquezas. Amar o próximo, isso é amar o próximo? Não matarás. Não, mas se Deus mandou, eu posso. Olha o perigo do Deus mandou, né? Um Deus incoerente com a revelação. O Deus que Jesus ensina é aquele Deus que se ele deu aquela terra para Israel, não era para matar. O Deus de Jesus daria a Israel chegar na terra, juntar com aquele povo, atuar com aquele povo, ser bênção para aquele povo e, no desenrolar, a terra seria deles, sem prejudicar ninguém, sem matar ninguém, sem roubar ninguém. Mas o Deus que Moisés entendeu não era assim. É matar para roubar deles terras e riquezas. Não era o Deus de Jesus. Muito bem. Então a sua palavra é correta e suas obras são fiéis. O versículo 5 é a quinta
coerência do texto com Jesus. Ele ama a justiça. Ele ama a justiça e é muito grande em bondade por toda a terra. Ele é o próprio amor. Jesus deixou isso muito claro. Deus é o próprio amor. Ele é a própria santidade. Ele é a própria justiça. Não é que ele é justo, ele é a justiça. Não é que ele é santo, ele é a santidade. Não é que ele ama, ele é o amor. Não tem outra opção para ele. É tanto que Deus não pode todas as coisas? Pois bem, ele não pode qualquer coisa que seja contrário ao seu amor, sua justiça e a sua santidade. Nada ele é capaz. Nem de pensar, nem de querer, quanto mais de fazer. Então ele ama a justiça e é muito grande em bondade por toda a terra. Ele é o próprio amor, a própria santidade e a própria justiça. Ele ama a si próprio e todo o seu jeito de ser, principalmente em relação a nós, que somos objeto do seu interesse, do seu imenso amor. Nisto consiste a sua bondade conosco e com todas as pessoas no mundo. Ele é perfeito. A justiça de Deus está nisso. Ele me ama na mesma grande, imensa intensidade que ele ama qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Ele não ama ninguém mais do que a mim. Ele não ama ninguém menos do que a mim. Isso é justiça. Isso é igualdade. E a justiça dele se amplia com a equidade. Aquelas pessoas mais carentes, mais necessitadas, ele tem uma atenção especial. Não é que ele ame mais, mas ele tem uma atenção especial com essas pessoas. Ele deixa 99 para ir em busca de uma. Isso é equidade. E ele tem com fartura. A sexta coerência com Jesus é o versículo 6. O salmista diz: pela palavra do Senhor foi feita toda a criação. E toda a sua criação é sua palavra, é sua revelação, é sua fala para com todas as pessoas particularmente. Deus não se revelou somente para alguns fundadores de religião, não. Ele se revelou para todo ser humano. Todos receberam e recebem essa revelação de Deus. Claramente. Cadê? É sua fala para com todas as pessoas particularmente. Isso inclui a imagem e semelhança que todos têm, pelo qual foi todo mundo feito. Então, todos foram criados à imagem e semelhança dele. Por causa disso, todos têm acesso aberto, tranquilo com a revelação de Deus. É até perigoso quando eu digo, eu entendo melhor Deus do que você. Porque Deus se revelou a todos. Do mesmo jeito que Moisés errou feio em muita coisa, eu também erro feio em muita coisa na revelação de Deus. Todo mundo faz isso e ele sabe disso. Mas aí somos tentados a dizer, eu entendi, eu creio correto, o meu Deus é o melhor e o seu não. Perigoso isso, né? Bem falou Jesus, eu não vim para julgar e condenar. E eu acho que eu vim com essa capacidade de condenar os outros pelo que fazem, pelo que acreditam, pelo que eles pensam, né? Muito bem, mas isso é criancice e Deus sabe disso. Versículo 7 é a sétima coerência do salmista com Jesus. Ele diz,
Ele organiza tudo na natureza de forma poderosa. O salmista exalta a Deus pela sua criação, algo que ninguém é capaz de repetir, que ninguém consegue ver ou compreender facilmente. Para o salmista, a adoração a Deus é algo totalmente compreensivo a todas as pessoas, sem nenhuma exceção. É muito compreensivo para todo ser humano. Todo mundo tem uma visão de Deus. Mas como Deus é grande demais, cada um tem uma visão particular. A gente não consegue ver da mesma maneira. A gente vê de maneiras diferentes, aspectos diferentes desse Deus. Né? Então, esse é o salmista, né? Até agora. Versículo 1 ao versículo 7 do Salmo 33. E esse, então, graças a Deus, até agora, é um salmo totalmente, até agora, né? Versículo 7, totalmente coerente com o ensino de Jesus. Tá bom? Ok. O que é que eu vou fazer aqui? Eu quero colocar aqui só para poder comemorar, né? Nós chegamos a 100 mil. Cadê? Tá aqui, ó. Nós chegamos a 100 mil. Menino, cadê você? Pronto, tá aqui. 100 mil. Não entendi. Não entendi. Por que você não sobe? Que pena. Mas eu vou consertar aqui. Vamos ver se eu conserto. Tá bom? Vamos ver se eu conserto. Eu quero ver acontecer aqui pra gente. Aqui, abriu. Não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero esse aqui. Aqui. Pronto, tá aqui. Comemorando 100 mil visualizações. 100 mil visualizações, né? Nos nossos cultos, desde 2021, tá? Estamos aqui comemorando 100 mil visualizações. Aí aqui convida para que as pessoas se inscrevam, né? Para a gente ir mais longe, as pessoas curtam, né? Cada culto, cada vídeo, e também é isso que está sendo pedido, orientado aqui, para a gente ir mais longe, porque a gente pode chegar mais longe, tá bom? Então esse aqui é só para comemorar as nossas 100 mil visualizações desde 2021.